Olá, quintos anos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Amanda e estou muito feliz de estar aqui com vocês de novo. A nossa aula de hoje, pessoal, é essa aí, ó, que eu vou estar compartilhando com vocês. Nós vamos estar falando sobre prismas e pirâmides. Vocês sabem o que são prismas e pirâmides? Eu tenho certeza que vocês já sabem o que significa cada um deles, né? Então, nós vamos estar relembrando isso nessa aula. Parte da aula, pessoal, nós vamos estar usando o livro Aprender Sempre do quinto ano, volume 1, tá? Então, nós vamos estar realizando alguns exercícios que vão nos ajudar a fazer associações entre prismas e pirâmides. Nós vamos estar verificando as planificações, verificando algumas regularidades que vão nos ajudar na contagem de faces, vértices e arestas. Olha que legal! Aí não precisa ficar contando de um em um, não é mesmo? Então é muito importante saber essas estratégias que vai nos auxiliar aí a ganhar tempo para outros cálculos, e na matemática isso é sempre muito importante. Então vamos lá? Então, pessoal, o que seria um prisma e o que seria uma pirâmide? Você aí de casa, quinto ano, consegue identificar para mim um prisma e uma pirâmide? Vamos começar pelo mais óbvio. A pirâmide, quando você ouve falar nesse nome, você já vai se lembrar lá, de repente, daquelas grandes construções do Egito, não é verdade? Prisma, pessoal. O que é um prisma? Será que você acertou? Eu trouxe um exemplo aqui de prisma para você, ó. Tá vendo aqui? Isso é um prisma, se lembrou? E esse daqui, ó, é uma pirâmide. Vamos saber a diferença de um para outro? Percebam que eles têm características diferentes, não é mesmo? Vamos começar pelos prismas. Para ser um prisma, ele precisa ter duas bases iguais e essas bases precisam ser paralelas entre si. O que é paralela? Ser uma à frente da outra. Percebam nesse prisma aqui, eu tenho um triângulo desse lado, um triângulo deste lado, e as faces laterais são formadas por retângulos. Ou seja, pessoal, a base desse prisma é o triângulo. Estão vendo aqui que ele está aqui desse lado e paralelo a esse lado eu tenho outro triângulo, certo? Por isso que ele é considerado um prisma. E as pirâmides? Se os prismas possuem duas bases de apoio, a pirâmide ela possui somente uma base de apoio. Eu não consigo apoiar a pirâmide na ponta dela aqui, né? Então, ela tem uma base somente. Olha uma outra característica dos prismas. Nomeamos o prisma de acordo com os polígonos da sua base. Então, o polígono da base desse prisma é um triângulo. Vocês estão observando aqui? E eu vou nomear esse prisma de acordo com o polígono que aparecer na base dele. Ele pode ser um polígono de base triangular, como este que aqui está. Ele pode ser um polígono de base quadrada. Vocês sabiam que o cubo também é um polígono? É um polígono. E a base dele é quadrada, formada por 4 segmentos de reta. Então, ele é conhecido como um prisma, conhecido por ser um prisma de base quadrada. E um prisma de 5 lados? Ele seria conhecido como um prisma de base pentagonal. Se tivesse 6 lados, seria um prisma de base hexagonal. Se tivesse, por exemplo, 8 lados, seria um prisma de base octogonal. É interessante perceber, pessoal, que com relação à base, a pirâmide ela também vai ser nomeada de acordo com o polígono da sua base. Por exemplo, essa pirâmide que está aqui na minha mão, ela é uma pirâmide de base triangular, que é formada por um triângulo. Porém, pode acontecer de aparecer uma pirâmide com base quadrada, tá?
aí seria uma pirâmide de base quadrada. Se aparecesse uma pirâmide com um polígono formado por 5 segmentos de reta, seria uma pirâmide de base pentagonal. Se tivesse 6 segmentos de reta a base dessa pirâmide, pirâmide de base hexagonal. E se tivesse 8 segmentos de reta, pirâmide de base octogonal. Então, fiquem atentos, porque de acordo com a base, tá? O polígono da base, você consegue nomear o prisma e a pirâmide também. Uma outra característica dos prismas é que as faces laterais são paralelogramos. O que é isso? Paralelogramos são esses retângulos aqui, ó, paralelos um ao outro. Então, toda a face lateral do prisma será formada por retângulos, que são chamados de paralelogramos. Já a pirâmide, olha uma outra característica interessante. Na pirâmide, todas as arestas laterais, elas se juntam aqui acima e formam um único vértice. A gente pode dizer que a pirâmide tem essa pontinha aqui que dá essa característica para ela, tá? Diferente do prisma, o prisma não tem isso, a pirâmide já tem. E outra característica importante é que o prisma é formado pelas faces laterais aqui, né? Retangulares, que são os paralelogramos. Já as pirâmides, as faces laterais da pirâmide será sempre um triângulo. Ela é formada por faces laterais triangulares. Ok, pessoal? Então, identificadas as características dos prismas e das pirâmides, nós vamos fazer um exercício aqui de fixação. Observem as figuras que eu coloquei aí acima. A letrinha A, eu posso considerar ela como um prisma. Observem que as faces laterais são retangulares e eu tenho aqui a base formada por um pentágono. O pentágono tem 5 lados, não é? Então, esse prisma ele vai ser chamado de prisma de base pentagonal. Olha a letra B. A letra B também é um prisma formado por uma base quadrada. Estão vendo aqui o quadrado? E ele é conhecido como prisma de base quadrada. A letra C é um prisma? Não, é uma pirâmide. Olha aqui as arestas laterais, elas se unem formando um único vértice. Vamos olhar a base dessa pirâmide? A base dessa pirâmide é quadrada. Então, essa é uma pirâmide de base quadrada. A letra D é um prisma ou é uma pirâmide? A letra D é um prisma. Olha a lateral, é triangular? Não, é retangular. E a base é um triângulo, então é um prisma de base triangular. A letra E também é um prisma. Vamos contar os lados aqui? São 6 lados, então é um prisma de base hexagonal. A letrinha F, eu tenho aqui uma pirâmide e a base dessa pirâmide é um triângulo, então é uma pirâmide de base triangular. A letra G é uma pirâmide também, tá? E eu tenho aqui uma base formada por 6 lados, então é uma pirâmide de base hexagonal. E nós temos aqui na letra H uma outra pirâmide, e a base dessa pirâmide é um pentágono, quer dizer que tem 5 lados, então é uma pirâmide de base pentagonal. Viram só as diferentes formas aqui em cima? E nós nomeamos cada uma delas, ok? Agora nós vamos começar a fazer alguns exercícios de observação. Vamos em frente. Caio e Vinícius observaram a construção da Catedral de Piracicaba e comentaram que podem associar partes dela às figuras geométricas que estudaram. Quais figuras geométricas, polígonos, você pode identificar na fotografia mostrada abaixo? Então, olha aí, pessoal. Eu trouxe para vocês uma foto da Igreja Catedral de Santo Antônio, que fica lá na Praça José Bonifácio. Eu tenho certeza que vocês já passaram em frente dessa igreja. E eu gostaria que vocês observassem essa construção e as figuras
poligonais que você pode observar, né, nos detalhes da construção. Então, quais figuras poligonais eu posso encontrar aqui, pessoal? De repente, essa torre aqui, ó, ela tem o formato de um triângulo? Tem, né? Ela tem o formato de um triângulo, tá aqui embaixo. Já antecipei o quadrado aqui, por quê? Porque as formas geométricas me lembram quadrados também, tá? E eu tenho também aqui, ó, se eu contar essa torre, olha aqui, ó, qual é essa forma poligonal? É um retângulo. Então, observem que é muito importante o estudo da geometria para que a gente possa identificar as formas, como as construções são pensadas. Isso é muito interessante. Então, se você se deparar de repente com alguma construção grande ou pequena também, procure identificar quais as características que formam essa construção. Você vai verificar e vai poder identificar polígonos, sólidos geométricos, porque essas figuras embasam muito essa parte da construção, tá? Ana Júlia, Tiago, Vinícius e Caio têm uma tarefa escolar para apresentar na segunda-feira e reuniram-se para resolver as questões em grupo. Eles precisam solucionar algumas questões envolvendo as figuras geométricas sólidas. Então vamos ver aí. Relembrando alguns conceitos importantes que parecem simples, mas a gente se esquece ou se confunde com frequência. Então, olha só. O encontro das arestas, pessoal, todas essas pontas, digamos assim, do sólido geométrico é chamado de vértice, tá aqui em azul. As arestas são as linhas que formam o sólido geométrico. Essas linhas, esses segmentos de reta, são chamados de aresta. Já as faces são os lados do sólido geométrico, que aqui está representado na cor laranja, certinho? Retomado esse conceito, nós vamos verificar aqui uma situação. Considere as ilustrações de prisma, conte o número de faces, arestas e vértices e complete o quadro. Então, eu tenho aqui o prisma de base triangular, o prisma de base quadrada e o prisma de base pentagonal. E tem essa tabela. Vocês vão começar a reparar que todo o cálculo que eu for fazer para preencher a coluna da tabela aqui será com base nos primeiros dados que eu vou colocar aqui. E o que são esses primeiros dados? É o número de lados do polígono da base. Quais são os polígonos da base, pessoal? Olha aqui, ó. Aqui eu tenho um triângulo. É o polígono da base. Qual é o polígono da base desse prisma aqui, no caso do vermelho? É um quadrado, um quadrilátero, estão vendo aqui? E desse prisma que está aqui em verde? Esse é o polígono da base, certo? Quantos lados tem o polígono da base do prisma de base triangular? 1, 2, 3. É formado por 3 lados. Já o prisma de base quadrado é formado por 4 segmentos de reta. O prisma de base pentagonal é formado por 5 segmentos de reta. E o prisma de base hexagonal? Ele é formado por 6 segmentos de reta. Certo, quinto ano? Agora, vamos perceber a regularidade na contagem de faces, vértices e arestas. Vejam que no caso do prisma é muito fácil e interessante. Percebam aqui. Se fosse para contar o prisma de base triangular, como que vocês fariam numa situação comum do dia a dia, num exercício da escola? A gente ia contar os lados, não ia? Ó, tudo com base nesses cálculos que nós vamos fazer agora. Então, nós vamos contar os lados. 1, 2, 3, 4, 5. Essas são as faces desse prisma, tá? Que é esse daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, quer dizer que o número de faces é 5. Como que eu fiz, pessoal,
Para achar, eu contei, mas existe um jeito mais simples de resolver essa situação? Olha o que eu posso fazer. Se eu pegar o número de lados do polígono da base mais 2, eu vou obter o número de face. Agora eu quero achar o número de vértice. Vértice é o encontro das arestas. Olha em azul aparecendo aí na sua tela. Eu já contei que ao todo são 6. 6. Se eu tenho que tomar por base o número de lados do polígono da base, eu sei que 6 é o dobro de 3, não é? Então, quer dizer que para eu achar o vértice, é só fazer 3 vezes 2, que vai ser igual a 6, que é o número de vértice que eu preciso. Vamos procurar agora o número de aresta? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 arestas. O 9, ele é o quê? Ele é múltiplo de 3. Então, eu já sei que 3 vezes 3 é igual a 9, tá? 9 é o triplo de 3. Então, olha que interessante. Para achar faces, arestas e vértices dos prismas, é só fazer essa regularidade que aqui está. Eu vou tomar por base o número de lados do polígono. Para achar face, eu vou fazer mais 2. 4 mais 2, 6. Não preciso ficar contando. Agora, para achar vértice, é só multiplicar. 4 vezes 2, que vai dar 8. E para achar aresta, é fazer o triplo. 4 vezes 3, que é igual a 12. Nem precisei contar e já tenho o resultado aqui. Agora, vamos ver o prisma de base pentagonal? Eu já sei que ele tem o número de lados do polígono da base é 5. 5 mais 2, 7. 5 vezes 2, 10. E 5 vezes 3, 15. Agora aqui o prisma de base hexagonal, o número de lados do polígono da base é 6. 6 mais 2, 8. 6 vezes 2, 12. E 6 vezes 3, 18. Encontrei o que eu precisava e preenchi a tabela. Olha que interessante essa regularidade. Agora, pessoal, nós vamos tentar identificar o número de faces, vértices e arestas das pirâmides. Vamos ver se tem uma lógica também, se é igual ao prisma. A gente já viu que no prisma, para achar face, eu vou somar mais 2. Para achar o vértice, eu vou fazer o dobro. E para achar a aresta, eu vou fazer o triplo. Já na pirâmide, vamos observar. Eu tenho aqui ó, a primeira figura, é a pirâmide de base triangular. Vamos contar o número de polígonos da base? Número de lados do polígono da base. 1, 2, 3. 3. Agora o número de faces, que são os lados. 1, 2, 3, 4. Já sei que é 4. Então, quer dizer o quê? O número de lados do polígono da base mais 1 vai dar para mim o número de faces, que é o que eu preciso. E o vértice, pessoal? Vértice, lembra que são o encontro das arestas? Então, é 1, 2, 3, 4. O que vocês já repararam aí? No caso das pirâmides, o número de faces é igual ao número de vértice. É uma regularidade também. E para encontrar as arestas? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para achar a aresta, 6 é múltiplo de 3. Então, eu já sei que 6 é o dobro de 3, na verdade, não é? Então, 3 vezes 2 é igual a 6. Viram que legal? Então, a gente já viu algumas regularidades aí da pirâmide. Vamos ver qual é o número de lados da base da pirâmide, do polígono da base? Vamos lá. A pirâmide de base quadrada, o número de lados do polígono da base é 4. Se para achar o número de faces é só acrescentar 1, eu já sei que o número de faces dessa pirâmide é 5. O número de vértice é igual ao número de faces? É, então é 5 também. E o número de arestas? Não é o dobro desse valor? Quanto que é 4 vezes 2? 4 vezes 2 é 8. Olha o 8 aí. Agora ficou fácil, né?
Vamos ver a pirâmide de base hexagonal. Eu já sei que o hexágono é um polígono de 6 lados. E para achar faces é acrescentar mais 1, 6 mais 1, 7. O número de vértices é igual ao número de faces, 7 também. E para achar o número de arestas, é só fazer o dobro desse valor. 6 vezes 2, 12. Olha que interessante! Quais são as regularidades sobre os elementos da pirâmide? Nós descobrimos que o número de faces é igual ao número de polígonos, número de lado do polígono da base, mais 1. Vimos que o número de vértices é igual ao número de lado das faces. Vimos que o número de arestas é o dobro do número de lados do polígono da base. Então, é só multiplicar por 2 eu encontro a aresta. Certinho, pessoal? Eu tenho certeza que com essas regularidades, você vai ganhar tempo na sua contagem. Então, é muito interessante que você volte e retome esse conceito para que você possa ir fixando tudo isso na sua memória. Combinado, quinto ano? A professora Cecília pediu para que seus alunos montassem alguns sólidos geométricos. Valéria montou um sólido com as seguintes características. O sólido que ela montou tinha 6 vértices, 10 arestas, 6 faces, faces triangulares e base pentagonal. Com essas informações, pessoal, se vocês olharem as figuras que estão aí embaixo, vocês conseguiriam responder essa pergunta? De acordo com essas características, qual foi o sólido construído por Valéria? Marque com um X. 6 vértices. Poderia ser, de repente, um cubo, não é verdade? De repente. Vamos ver os vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O cubo já não poderia ser, tem 8 vértices. De repente, vamos ver aqui uma pirâmide. 1, 2, 3, 4. No caso, essa pirâmide de base triangular também não podia ser, porque tem 4 vértices. Tá, essa informação ela ainda não é suficiente. 10 arestas. Já está aumentando as informações. Mas tem um ponto aqui que a gente precisa ficar muito atento, é aqui, ó. O número, as faces, ele está dando característica das faces. Faces triangulares. Se tem face triangular, pessoal, o que a gente aprendeu no começo da aula? No caso do prisma, ele tem as faces triangulares? Não, a base dele pode ser formada por triângulo, mas as faces não, tá? Qual é o poliedro formado por faces triangulares? São as pirâmides. Então, com certeza é uma pirâmide, mas eu preciso identificar qual é a base dessa pirâmide. Então, eu vou descartar já esse prisma que aqui está e esse prisma que aqui está. Ou é a figura azul ou é a figura rosa que está aí. A base da figura que a Valéria montou é pentagonal. Vamos ver a azul? A azul é formada por uma base quadrada, então eu vou descartar essa. Qual foi a figura que a Valéria montou? Foi essa aqui, ó. É uma pirâmide de base pentagonal, tá? Olha lá, pirâmide de base pentagonal. Muito bom. Próximo exercício, planificação de sólidos geométricos. Você sabe o que é uma planificação? Planificar sólidos geométricos é o mesmo que desmontar esse sólido e tornar ele uma figura plana. Tá vendo que aqui ele está montadinho? Se eu desmontar esse sólido e abrir essa figura, ele vai ficar plano. Aí é uma planificação. Então, veja alguns exemplos que estão aqui, pessoal. Eu tenho as mesmas figuras da página anterior e eu preciso fazer algumas associações. Se eu desmontar esse prisma que aqui está, percebam que ele é um prisma que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 segmentos de reta. Então, é um prisma de base hexagonal. Olha aqui, eu tenho uma pirâmide, porque só tem uma base. Aqui também é uma planificação de outra pirâmide, porque só tem uma base. Olha aqui, é a planificação de outra pirâmide, porque só tem uma base aqui. E pirâmide, a característica dela é uma base só.
Olhe essa planificação. Tá vendo aqui que eu tenho um hexágono e um hexágono aqui também? Então, quer dizer que esse sólido geométrico, na planificação, ele fica assim. Vamos ver a segunda figura, que é essa pirâmide? É uma pirâmide de base quadrada. Olha aqui, ó, a pirâmide planificada. Olha a base. Percebam que tudo eu faço me atentando à base do prisma e à base da pirâmide. Olha a terceira figura. É um prisma de base triangular. Tem alguma figura aqui planificada de um prisma? Eu já sei que aqui é pirâmide. Então, eu trouxe para vocês como ficaria essa figura planificada. Olha ela aqui do ladinho. Estão vendo? Porque a característica do prisma é ter duas bases paralelas. E essa última aqui, vamos ver, é essa daqui, ó. É uma pirâmide de base pentagonal. Olha o pentágono aqui. Certinho ou não? Tem essa também, ó, pessoal. Eu tenho como saber qual é o sólido construído? Não. Por isso que eu trouxe aqui para vocês. Essa pirâmide aqui, ela é igual a essa montada. Aqui ela está planificada. Ela está plana. Certo? E aqui é a base, né, da planificação da pirâmide de base pentagonal. Muito bom! O que nós aprendemos hoje, quinto ano? Hoje nós vimos a associação entre prisma e pirâmides. Vimos algumas características, o que torna um e outro específico, né, na sua construção, nos seus cálculos. Nomeamos e comparamos seus atributos, identificamos as regularidades nas contagens de faces, vértices e arestas, no caso dos prismas e das pirâmides. Verificamos a planificação de alguns sólidos geométricos e fica a dica de hoje: realizar uma pesquisa sobre os sólidos de Platão. Então, nós vimos aí, nesta aula, algumas características dos prismas e das pirâmides. Mas existe também os sólidos geométricos que não são considerados prismas e pirâmides, e tem outras características, que são exatamente esses que aí estão. Então, a dica de hoje é que você faça uma pesquisa, porque esses sólidos geométricos são chamados de sólidos de Platão. Certinho, quinto ano? Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido, porque tem bastante coisa nova nessa aula de hoje, não é verdade? Então, deixem tudo anotado, façam tudo com muita atenção e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!